Minha gente, tudo bom, amores? Vamos abrir a apostila de história na página 200. Nós temos visto bastante sobre os diversos tipos de patrimônio e agora nós vamos ver sobre o patrimônio brasileiro, tá bom? Então vamos lá. Por muito tempo, a cultura de grupos indígenas e afrodescendentes não foi considerada parte do patrimônio nacional. Lembra, nós vimos já sobre isso? Isso porque antes apenas obras de arte, prédios antigos no estilo português eram considerados patrimônio, né? Então nós já vimos isso. Agora aqui temos o patrimônios culturais afrodescendentes. Então, a partir de 1970, vários lugares foram considerados locais de memória e patrimônio, mesmo sem ter grandes construções. Por exemplo, aqui, ó, essa é uma vista do Parque Memorial, onde antigamente foi o Quilombo dos Palmares, tá? Então, não tem construção, mas é preservado porque é um local de memória. Atualmente, o significado histórico e cultural de um local é mais importante do que a construção em si, como é o caso das ruínas do Cais do Valongo. Essa mudança no conceito de patrimônio ocorreu com a atuação da ONU e o fortalecimento do movimento negro. Desde então, aumentou o interesse em pesquisar e conhecer as culturas e as histórias indígenas e afro-brasileiras. Então, antes disso, não se dava muito valor a esse tipo de memória, né? Tinha que ser construções antigas, né? Construções portuguesas, né? Com estilo português. Mas a partir de 1970, isso foi mudando. Então, as ruínas do Cais de Valongo representam parte da história da escravidão. Já o Quilombo dos Palmares representa parte da história da resistência à escravidão. Por que resistência? Aqueles que não se conformavam de ser escravos, que fugiam para as matas e iam morar nos quilombos. E o mais famoso deles, né, e um dos maiores, foi o Quilombo dos Palmares, tá? Ele ficava no interior do estado de Alagoas e resistiu aos ataques de portugueses por mais de 100 anos. Quer dizer que ali foi atacado muitas vezes ao longo de 100 anos. O líder desse quilombo foi o Zumbi dos Palmares, que foi morto em 1695. Zumbi foi reconhecido como herói nacional em 1997. Olha quantos anos depois, né? A Serra da Barriga, onde se situava Palmares, foi transformada em patrimônio nacional em 1986. Não foram encontradas ruínas de Palmares, mas sobre o local onde o quilombo ficava foi criado o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que pode ser visitado por turistas. Então não sobrou nenhuma construção ali, nem mesmo ruínas, mas o local é um local de memória, tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês deem uma lida aqui no texto do Para Saber Mais, tá? Que fala do movimento de pessoas de origem africana. Vão ler sobre o Lupa na Mão e fazer essas duas atividades, 1 e 2. Aqui na página 202 fala do patrimônio cultural indígena, tá bom? Como vimos, para se contar parte da história de um povo, não é necessário que o local tenha uma grande construção. Outro exemplo disso é a Cachoeira da Onça, ou Cachoeira de Yauareté, desculpa, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Então, essa cachoeira, ela é considerada sagrada por 14 etnias indígenas, né? São, ao todo, mais de 30 mil pessoas. Esses povos acreditavam que suas etnias surgiram ao redor da cachoeira, que é a paisagem de vários mitos tradicionais, tá? Eles utilizavam a água da cachoeira para preparar os alimentos, para se divertir também, plantar alguns produtos nas terras férteis. E aqui na página 203 fala sobre o patrimônio cultural europeu. Então, nós vimos dos afrodescendentes, dos indígenas, e agora tem dos europeus aí para gente também.
Então, como você aprendeu, por muito tempo, apenas o patrimônio português foi valorizado pelo SPAM. As construções e as práticas culturais de outros imigrantes europeus também eram deixadas de lado, como as dos italianos, ucranianos e poloneses. Isso ocorria porque esses imigrantes normalmente eram camponeses muito pobres, né? Então eles não construíam grandes igrejas ou edifícios. Então nada disso para os portugueses e para para o próprio spam, nada disso tinha valor, tá bom? E no Lupa na Mão, vocês vão ver aqui, né? E vão dar uma pesquisada que grupo imigrou para o Brasil na atualidade, tá bom? Então, vocês vão ver aí na atualidade que grupo de imigrantes veio para o Brasil na atualidade, tá bom? É só colocar que grupo, tá bom? É só colocar a etnia, tá? E vocês vão ler esse trechinho de texto aqui que fala da cidade de Antônio Prado. E vamos fazer aí a página 204 do Mão na Massa, certo? E a fichinha que vocês vão fazer é a fichinha 127, 128. Tá bom, meus amores? Até amanhã, nos vemos na aula online. Tchau!